Bom dia, Edson. Bom dia, professor. Tudo bem? Olha. E aí, o que você conta de novo? Estou aqui, aproveitei essa semana universitária para colocar alguns processos em dia, mas fica cada vez mais difícil peticionar no direito. A gente vai mudando o cérebro para outras coisas e aí é difícil voltar a código de processo, código civil, essas coisas, acaba sendo meio torturante. Tá certo. Mas Então, vamos lá, tem que terminar essas tarefas. depois que você formar, quando você for para a prática profissional, você pretende integrar as duas áreas ou você vai continuar atuando um pouquinho em cada separadamente? O direito, para mim, só não é passado totalmente porque ainda tenho aí umas dezenas de processos que preciso encerrar. Mas eu até contratei um escritório aqui de Brasília, de a relação com o pessoal, para ir assumindo algumas coisas minhas que já estão mais no final, mais em fase de execução. E realmente eu quero, se Deus quiser, aí nos próximos meses, me livrar completamente dessas ações. Cuidar só da veterinária, de neutrófilos e por aí vai. Eu achei que você curtisse essa área do direito também, que você fizesse com gosto. Eu terminei o direito em 2003. E aí advoguei nesse período todo, em período com escritório montado, com equipe de advogados e tudo mais, outros períodos mais sozinho, tal, home office, mas sempre atuando, né? Porque a gente vai vendo algumas coisas, ultimamente os tribunais têm tomado decisão aí que você fala, isso não é possível, né? Não foi da mesma escola de direito que saiu essa decisão. E aí eu fui desencantando um pouco com a área. Tá certo. Eu tenho também minhas reservas quanto ao direito no Brasil. Tem um processozinho aí em andamento já há quase 10 anos. Porque o direito, ele se pauta na lei, na jurisprudência e na doutrina. Aí, daqui a pouco, o tribunal toma uma decisão que não tem embasamento legal, claramente. É uma jurisprudência totalmente ao contrário de tudo que vinha sendo julgado até agora, e você não vê doutrina defendendo aquilo. Aí você fala, não, mas a única coisa que explica isso aqui é o interesse econômico. E eu advogo muito nessa área de consumidor, então você vê que as decisões são muito pautadas no interesse do banco, da construtora, da grande empresa. E aí não dá, né? A regra do jogo não era essa. A regra do jogo é que tinha que respeitar o direito do consumidor e por aí vai. Mas, enfim, eu tô apaixonado pela veterinária, pelos estudos que nós estamos fazendo, estou começando a conhecer um pouco, né? Beleza. Gosto muito da lida com gado, da reprodução bovina, então tem uma nova paixão aí em curso. Joia. E aí, Marcos e Felipe? Beleza? Tudo certinho com vocês? Bom dia, professor. Beleza? Yeah. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa planilha, como é que está a história. Cadê? Ué, hoje é a apresentação da Isabel. Cadê Isabel? Será que tem alguma encrenca de prova de novo? Ela não comentou nada. Da Isabel? Eita, nem falei com ela. Vou mandar mensagem aqui. Vamos ver. Bom, enquanto a Isabel não chega, acho que a gente podia ir adiantando a questão dos artigos. O que vocês acharam de artigos novos aí? Professor, não procurei nada ainda não. Rapaz... O Marcos contou uma novidade para a gente aí no final de semana, ou na sexta, que ele tinha encontrado. Eu não entendi bem porque não é um tema que eu acompanho, mas era o quê, Marcos? É o que? Eu não lembro não, hein? Dos NETs? Apoptose de NETs, é isso?
Ah, sim, a aponatose. Caramba, isso aí eu achei incrível, mano. Pois é, mistura de duas vezes. Artiguinho intrigante esse. Nossa, eu passei meia hora aqui dentro de casa gritando, oh, não pode ser. É, Mas é, ele já. Eu vi ele citado naquele livro que o professor mandou pra gente sobre netose. E num artigo que eu tava lendo também, tá citado lá. pois é, eu não conhecia Bom, essa possibilidade de misturar as duas vias numa coisa só. a planetose. Professor, aí isso quer dizer que a gente tem formas de morte celular que são específicas para certo contexto biológico e específicas para certo contexto que a gente pode ficar mexendo, né? Porque aquele é por raios ultravioletos. Pois é, quer dizer, você tem contextos que não se sabe muito bem, quer dizer, como é que isso vai ser, será que isso acontece no contexto biológico? É bem provável que sim, né? Porque você tem exposição ultravioleta na circulação da pele. Então pode ser que você tenha essa questão de exposição aí. Tá bem? Espera só um pouquinho, gente. Tranquilo. Pronto. Tu deu uma olhada no artigo, Edson? Oi? Não. Agora, o que eu achei interessante nisso aí é o seguinte, quer dizer, você quebra um pouco esse paradigma de você ter mecanismos de morte celular independentes. Ah, você tem necrose, você tem apoptose, você tem netose. Aham. Pode ser que você tenha um negócio que é uma mistura de um com o outro. Exatamente. E isso também me lembrou naquela minha apresentação sobre piroptose. Que aí a gente ficou naquele. Não, mas peraí, mas pode acontecer piroptose e netose junto? Aí eu ainda vou atrás dessa resposta ainda. Pois é, pelo jeito sim, né? Pelo jeito você pode ter algumas características de uma via misturada com algumas características de outra. Aí qual vai ser o peso de cada via em cada mecanismo? O negócio parece que não é tão liga um botãozinho e desliga o outro. É É. uma teia que pode acontecer um pedaço de uma e um pedaço da outra junto. Agora, como é que Professor, controla isso? então, sempre a valorização desses artigos que criam ambientes para alguma célula expressar alguma coisa o pensamento de uma possibilidade que isso possa acontecer num contexto biológico, né? Sim, você tem as duas coisas, né? A correlação com algum contexto biológico possível, plausível. Há uma correlação. Outra é o esclarecimento do mecanismo bioquímico. Então, o fato de alguma coisa estar descrita só in vitro, só numa condição in vitro, não invalida. Continua sendo interessante esse aspecto, porque a gente vai precisar ver como é que funciona, qual a sequência de eventos, como é que isso é regulado. Então, tem bastante interesse também. Uhum. Então essa foi a minha contribuição aí, foi o artigo da aponetose, é isso. Isabel, Tem um ruído aí na ligação. oi? Acho que tem algum microfone aberto aí que está pegando um ruído. É o meu, tem uma barulheira Ah, aqui. tá. Ah, tá. Para falar, eu preciso abrir. Quando eu abro, entra a barulheira. Eu estava pedindo que a Isabel tinha aparecido, que ela ia começar a apresentação. Bom, agora eu vou deixar o meu no mudo, mas cadê a Isabel que subiu de novo? O pessoal botou uma mensagem aqui. Não botou nada. Vou perguntar aqui. Acho que o mais interessante mesmo que da semana aí foi esse. Tá, então é isso. Felipe, você achou artigos interessantes, Felipe? Alô? Tá escutando? A Isabel disse que vai tentar voltar aí já. Fala, Felipe. Não achei.
que essa semana eu aproveitei a semana universitária para resolver algumas coisas familiares. Peraí, Aí Felipe, vem, o som tá muito baixinho. tá escutando melhor? Tá dando para te ouvir, Felipe, com alguma reserva, mas dá para ouvir. Tá bom? Tá. Essa semana, como eu aproveitei que era a semana universitária lá das matérias, eu aproveitei para resolver algumas coisas familiares. Aí não procurei nada, não fiz nada essa semana passada. Tirei o dia para resolver minhas coisas. Então não fiz nada. Ok, sem problemas. Isabelle, além daquele artigo intrigante lá que eu vou querer discutir, o que mais que você achou? Professor, não achei nada ainda não. Estou procurando. Agora, aquele que lá é interessante, né? Um artigo com um monte de É porque métodos. aquele lá, eu estava escrevendo um artigo ontem. Daí eu estava procurando uma coisa específica e nem era sobre nets, era sobre ROS. Aí eu abri aquele artigo lá para procurar exatamente o que eu queria. Só que aí eu vi a imagem de net. Aí eu mandei lá no grupo. Pois a imagem de net provavelmente é aquela história, né? Não dá para saber se ele tem o mesmo problema com a gente, porque ele fixou primeiro. Então, deve estar permeável a célula. Agora, ele tem uns métodos bastante interessantes lá, né, para detectar ROS só intra, só extra e intra mais extra. Agora, o que parece mais interessante como screening para a gente adotar para os nossos é de fato o luminol, né? Detecta intra mais extra. Então, se ele não for complicado demais para implementar, seria um excelente teste para substituir o NBT quantitativo. Pois é, acho que foi um pouco antes da pandemia, eu estava procurando um método para substituir NBT mesmo. E daí eu tinha visto esse com o luminol e a gente já tinha até conseguido o luminol. A Catiele tinha conseguido com alguém, só que aí acabou tudo e eu esqueci dessa história. Então, semana que vem já. Semana que vem, não, semana retoma na quinta. Semana que vem já pode retomar essa ideia. Podemos ver quem vai dar uma olhada nisso, testar isso, se vai ser você, se vai ser alguma outra pessoa do grupo. Não entendi a última parte. Precisamos ver como que isso vai ser retomado, se vai ser você ou alguma outra pessoa do grupo. Ah, beleza. E aí, Isabel, pronta para apresentar? Oi, professor, gente, bom dia, tô sim. Pode começar? Pode apresentar aqui a tela? Pode sim, vamos lá. Tá. Estão vendo? Sim. Calma aí. Onde é que foi para apresentar mesmo? F5. Mano, pera lá, isso aqui é PowerPoint? O PowerPoint é F5. Mas... Não, tá no Word. Ai, meu Deus, tá no Word. O Word não tem modo de apresentação. Então você vai mostrando Ai, professor, que meu computador tá meio complicado. Mas tem como abrir um PDF também. Ah, não, acho que fica pior porque ele abre no Google. Acho que você coloca o Word, acho que deve dar para colocar em modo de tela cheia, eu não lembro qual que é o atalho de teclado para isso. Vou ver aqui E aí também. vai passando as páginas. Talvez em exibir. Não é, não. Se você tiver o Adobe, ele tem um modo de apresentação de PDF. Tem. Nossa, eu tinha... Ah, pera, deixa eu ver aqui então uma coisa rapidinho.
Se preocupe não, Isabel. Faz o seguinte, diminui um pouquinho o tamanho, está em 100% ali, bota um tamanho um pouquinho menor, suficiente para caber na tela, e vai passando as páginas. Dá pra gente... Professor, ela tem a opção no Word mesmo, exibir e aí foco. E aí vai ficar como se fosse modo apresentação, só a tela com o conteúdo. É onde isso? Porque quando eu clico em exibir não aparece uma opção, não. É naquela que você Eu não está. tenho... Naquela que você está. Aqui, no exibir. Eu foco aqui no começo. Foco? Na avançada, aí tem foco. Do lado de leitura Ah, avançada. tá. Assim? Isso. Aí você vai descendo pela setinha. Tá. Pode até aumentar um pouquinho. Pode aumentar? Você falou para aumentar, professor? Sim. Ainda tá. E aí você volta lá, dá o ESC, volta lá, exibir zoom. Foi assim? Tá melhor? Tá jóia. Tá. Eu tenho pesquisado bastante sobre neutrófilos de outras espécies que não humanas para tentar caminhar por esse tema no artigo de revisão. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do neutrófilo equino, coisa mais simples, mais básica mesmo, mas que eu achei que fosse interessante falar. Então, deixa eu ver se... Basicamente, os equinos têm de 50% a 70% da contagem total de leucócitos sendo neutrófilos. Os neutrófilos imaturos são raros na circulação deles. E na inflamação, geralmente acontece uma neutropenia seguida de neutrofilia. E foi observado também que os neutrófilos equinos expostos a vários estimulantes desenvolveram alterações beta-tóxicas, caracterizadas como citoplasmáticas basófilas, e também com a presença de corpos de Dole, vascularização citoplasmática e granulação tóxica. Alguma das enzimas dos neutrófilos equinos são a NADPH oxidase, que é encontrada na membrana plasmática dos neutrófilos equinos, a NADQinase, que é localizada no citosol, e a mieloperoxidase, que é encontrada no citoplasma. Aí que eu coloquei essa imagem do artigo que eu usei como base, que mostra um esfregaço de sangue do cavalo com endotoxemia. Aí aqui na figura A, o neutrófilo está mostrando, a imagem está mostrando o neutrófilo com vascularizações citoplasmáticas e granulação tóxica. E no B está mostrando o citoplasma basófilo e com presença de corpos de Dole, que é a que está mostrando aqui na pontinha dessa seta, e segmentação reduzida. As elastases de neutrófilos equinos são semelhantes às dos neutrófilos humanos, mas nas elastases humanas foi percebido que elas são 5 vezes mais ativas. E além disso, sabe-se que descobriram, no caso, que vários inibidores de elastases em neutrófilos equinos agem ali, mas não nos neutrófilos humanos. E um aumento acentuado na liberação de elastase quando os neutrófilos equinos são preparados por exposição ao LPS. Calma aí, eu me expressei mal. Eu quis dizer que tem um aumento, aumentado de elastase, na liberação de elastase, quando os neutrófilos equinos são preparados por exposição a LPS e depois a FMLP. Então, só para relembrar, a elastase é uma protease importante para os neutrófilos, que ajuda na migração.
através das membranas basais e também serve para digestão de micro-organismos dentro do fagolisossomo. Então, aqui no caso, a descoberta é que os neutrófilos equinos têm muito menos elastases e têm mais dificuldade de expressão. De enzimas proteolíticas, sabe-se que os neutrófilos equinos têm enzimas proteolíticas que facilitam a sua migração e outras funções na célula. E aí, só para citar outras enzimas lisossomais, que foi encontrado por anusazurófilos, fosfatase ácida, lisozima, que foram isoladas de neutrófilos equinos. A lisozima, no caso, é bactericida contra as bactérias gram-negativas. E o processo de migração é dependente da quinase P38 nitrogenativada. Quando o LTB4 ou PAF foram usados como estímulos, aí você tem a P38 nitrogenativada. Calma aí. Os neutrófilos equinos foram capazes também, claro, de formar nets in vitro em resposta à estimulação por PMA. Também foi observado que a Streptococcus zoepidemicus induziu menos nets do que a Escherichia coli in vitro. E também foi observado que a exposição ao PAF, fator de ativação plaquetária, aumenta a atividade fagocítica de neutrófilos equinos in vitro. E aí, semelhante a outras espécies, as integrinas, aqui no caso eu estou falando da beta-2 integrina, que é CD18, são críticas para o processo do neutrófilo equino aderir ao endotélio. E foi encontrado também isso no neutrófilo equino. E semelhante aos humanos, agora no caso, a ativação de integrinas por um estímulo inflamatório, como complexos imunes ou LPS, é necessário para causar a adesão e a agregação, assim como nos humanos. E aí, também foi encontrado nesse artigo que eu li que a CAMP inibe a adesão do neutrófilo equino e a ativação da explosão respiratória, o que pode demonstrar uma integração potencial das funções de migração e fagocitose nos neutrófilos equinos também. E as quimiocinas PAF e LTB4 induzem consistentemente quimiotaxia em neutrófilos equinos. E a IL-8 é um quimioatraente potente para neutrófilo equino, mas quando é incubado com IL-8 e PAF, a quimiotaxia é reduzida. O FMLP teve baixa afinidade para o neutrófilo equino, mas ele ativa a cascata do complemento e explosão respiratória nessas células. Aqui, só de comparação, o FMLP, no caso, é um forte agente quimiotático para os neutrófilos humanos, mas aqui nos neutrófilos equinos eles têm uma baixa afinidade. E aqui eu coloquei também que os neutrófilos equinos são dependentes da adição do ácido araquidônico para poder sintetizar leucotrienos como parte da via do ácido araquidônico. E a eficácia reduzida da fosfolipase A2 pode ser que explique
a disparidade que existe na capacidade dos neutrófilos de produzir leucotrienos. E no caso aqui, que está falando do ácido araquidônico, é um contraste direto com os neutrófilos humanos, porque os neutrófilos humanos não são dependentes da adição do ácido araquidônico. Só isso. E esses fatores que eu falei agora, juntos, podem ter implicações para o uso de anti-inflamatórios que visam a via do ácido araquidônico no tratamento de condições inflamatórias equinas, onde os neutrófilos são células inflamatórias predominantes. Foi encontrado também nos neutrófilos equinos que existe uma disparidade na função dos neutrófilos com base na idade dos cavalos. Neutrófilos de foi observado que neutrófilos isolados de potros neonatais, que são potros com menos de uma semana de idade, teve uma migração mais aleatória e menos intensa a um soro ativado por zimozan, em comparação aos neutrófilos isolados dos adultos. A fagocitose de Staphylococcus aureus, eu coloquei aqui porque os neutrófilos de potros apresentaram uma fagocitose bem diminuída em comparação com adultos. E a capacidade diminuída dos neutrófilos de potros neonatais pode ser influenciada porque eles têm a aquisição de anticorpos maternos pelo colostro, que leva lugar nas primeiras 12 horas de vida, mas pode durar um pouco mais, no caso, um período que se estenderia um pouco mais no período neonatal. E também foi observado que cavalos que têm treinamento intenso têm um aumento grande de ROS e de fagocitose, e foi observada uma neutrofilia transitória por até 72 horas após o esforço máximo em cavalos que são usados para esse fim. As atividades bactericida e fagocítica, em geral, assim, em relação à diferença de idade, não foi encontrada atividade fagocítica e bactericidas, mas a fagocitose das Staphylococcus aureus, igual eu coloquei ali, foi diminuída. Por isso que, aqui, no caso, essa seria a exceção, a fagocitose das Staphylococcus aureus. E é isso, basicamente. Obrigada. Legal, Isabel. Gostei. Tem algumas coisas aqui que eu gostaria. Quando você falou de inibidores de elastase lá atrás, você pode voltar naquela página lá que você estava falando dos inibidores de elastase, e comparando com o humano? Aqui? Isso. Você falou que, como é que é a história? Que os equinos têm mais inibidores de elastase. Quer dizer, no neutrófilo equino, Isso. Você tem mais inibidores de elastase do que no neutrófilo humano? Ou você tem... Foi isso que eu falei. Que foi descoberto vários inibidores de elastase nos neutrófilos equinos. E no humano você não encontra esses inibidores? Oi? E no humano você não encontra esses inibidores? Eu acredito que não. Assim, no artigo que eu li, ele fala que não, que foi encontrado vários inibidores, não sei quais, mas
de elastase em neutrófilos equinos, mas não nos humanos. Tinha essa comparação. Interessante. Quer dizer, mais inibidores de elastase, você tem essa questão de AMP cíclico inibindo, depois quando a Isabelle voltar, até quero que ela comente isso aí. Você não tem produção de ácido araquidônico. Não. Quer dizer, se juntar tudo isso, a impressão que me deu é que o neutrófilo equino seria muito menos inflamatório, seria muito mais anti-inflamatório do que o neutrófilo humano. No entanto, você tem algumas doenças inflamatórias no equino que têm uma atividade muito intensa. Né? A questão da laminite, por exemplo. Sim, verdade. Estranho. Então, quer dizer que você tem a comparação com o neutrófilo equino começa a ficar um modelo muito mais interessante para a gente estudar a regulação da atividade do neutrófilo. Porque como é que uma célula que aparentemente tem um potencial inflamatório, vamos chamar assim, muito menor, consegue disparar respostas tão intensas assim? Estranho isso. Isso que eu estou, assim, no caso, estudando vários artigos. Eu fiz essa apresentação com base em um só, mas eu estou com vários artigos. Só que os outros estão focando mais em outras espécies, assim, não tem muito aprofundamento nessa, sabe? Aí, só que como eu estou vendo mais diferença de espécies, aí eu estou vendo outros, mas de equinos eu não achei muitos, não. Tá. Agora que a Isabelle voltou, Isabelle já está escutando? Seu áudio já entrou? Isabelle? Oi. Voltou. Isabelle, eu queria que você comentasse alguma coisa na história do AMP cíclico que a Isabel colocou aqui, que parece que no equino ele tem uma função de suprimir... como é que era mesmo, Isabel? Inibe a adesão do neutrófilo equino e a ativação da explosão respiratória. Pois é. Eu lembro que você estudou essa história do AMP cíclico um tempo atrás, Isabelle. Como é que é ficado? Você tinha... Eu lembro que tinha alguns pontos em conflito na literatura, né? Mas essa questão de processo respiratório parece que ele inibia mesmo, né? Isso não era só do equino, não. A maioria das funções eram inibidas por AMP cíclico. Aí as questões mais de contradição era por qual mecanismo. Inclusive, o principal era de migração. Um falava que migração era inibida porque acontecia tal coisa, que eu não lembro, porque faz muito tempo, e o outro falava que era inibido por outro mecanismo. Ah, tá, mas então a questão de inibição era consenso, não é? O mecanismo é que era duvidoso, que era... Não é consenso, mas é porque assim, um artigo publicava que inibia a ROS. Aí outro, só esse que publicava que inibia a ROS. Aí outro vinha e publicava que inibia migração. Aí outro inibia NETs. Entendeu? Tá. Certo. Então tá tranquilo. Eu achei que esse fosse mais um ponto de diferença do equino, mas não, esse aí tá coerente com os outros de outras espécies. Legal, mais comentários, gente. O que vocês acharam aí dessa apresentação? Professor, talvez o ponto que seria interessante é como a gente vai hoje. Peraí, Felipe, você começou a falar e o seu som foi embora. Ele introduzindo pode potencializar, faz que foi melhor agora? Peraí, Felipe, tá uma chiadeira danada e tá interrompendo. Não sei se é só... Vai funcionar melhor agora? Acho que sim. Vamos ver. Só para falar, como uma resposta no humano, a internacional pode potencializar a resposta do FMLP, e ela mostrou que em equino, o FMLP não tem essa mesma resposta, talvez o estímulo duplo entre os dois
para poder ver se a resposta do bucho respiratório aumentaria, seria interessante, porque aí seria controverso na literatura. Tem essa questão, ela fez com interleucina 8 mais PAF, né? Interleucina 8 mais PAF, parece que o PAF, a presença do PAF inibiu a migração, inibiu o efeito quimiotático da interleucina 8. No caso, quando a interleucina 8 está com PAF, aí tem a quimiotaxia diminuir. Pois é, isso aí poderia dar uma checada, Felipe, se acontece em outras espécies também, se acontece no humano também, que é o seu modelo. Ver qual que é essa história do efeito do PAF. Ver se tem alguma coisa na literatura a respeito disso. Isabel, no seu trabalho, coloca isso com alguma particularidade do equino ou um achado comum? No artigo, pelo que eu me lembro, professor, é do equino, não está falando de forma geral, não. Certo. Tá, aí o Felipe podia dar uma olhada nisso, se essa questão da presença da pré-incubação com PAF inibir o efeito quimiotático, se é comum entre equinos e humanos ou se é específico dos equinos. O que mais que vocês têm para colocar aí? Que outros pontos interessantes? Professor, Diga. então, ela falou alguma coisa das quimiocinas na apresentação, eu queria que ela voltasse lá, Isabel. Eu estava fazendo uma relação com alguns artigos que eu vi, que trata dessas citocinas, e me parece que pode, em bovinos, né, no caso, os artigos que eu li, eu acho que pode explicar um pouco essa questão do controle da migração das células imunes. Aí eu queria só que você enfim, falasse um pouco, eu não acompanhei totalmente o teu raciocínio quando você falou das quimiocinas. Eu falei que as quimiocinas PAF e LTB4 induzem muito a quimiotaxia em neutrófilos equinos. Induzem muito. Isso. Tá. Eu tenho... Pode falar, professor, desculpa. Só me diga uma coisa, PAF induz quimiotaxia, ok, interleucina 8 também induz quimiotaxia, os dois são quimiotáticos. Agora, você falou que IL-8 e PAF vão estar... a presença de PAF antes da interleucina 8 vai inibir a quimiotaxia, mas é só a pré-incubação ou é a incubação em câmaras diferentes? Porque, de fato, se você tiver 2 quimiotáticos, cada um numa câmara, ele vai inibir a quimiotaxia porque você não tem um gradiente quimiotático, na verdade. Né? Você tem um efeito antagônico, só isso. É quando são co-incubados. Co-incubados tá. é junto, né? Ué, mas espera lá. Aí teria que ver o método depois. Isso aí ficou uma dúvida aí. Então, porque se co-incubados é junto, você falou. Mas aí você coloca interleucina 8 mais PAF junto com o neutrófilo, ok, você fez a co-incubação. E depois você põe esse neutrófilo para migrar em direção a quê? Ou será que você coloca só neutrófilo para migrar em direção a interleucina 8 mais PAF? Eu não sei, precisaria olhar. Que se for isso, de fato, é um ponto interessante. Tanto PAF quanto interleucina 8 isolados funcionam como quimiotático, mas junto não funcionam. Aí seria algo estranho. Um ponto interessante para investigar. Eu não tinha visto isso antes. Vou olhar isso, então. Tá, dá uma olhadinha aí, porque é um ponto interessante que o Edson levantou. Que mais?
E aí, Marcos, você não vai perguntar nada lá do ácido araquidônico, não? Então, eu achei interessante, eu fiquei até impressionado, porque eu não sabia disso. Pois é. E se eu for fazer algum tratamento, eu tiver a fim de que o equino produza uma PGE lá, eu vou ter que dar astaráctone pro cara para eu poder produzir a PGE. Pois é. Interessante. Estranho, né? Não tem essa produção. Mas tá. Um modelinho bem diferente esse, então. O que mais? Acho que, pensando nesse sentido, do astaráctone aí, se eu fosse tratar um neutrófilo de equino com aspirina, as funções que ele ia desempenhar era justamente em todas as outras vias, né? Exclusivamente. Pois é. Você já tem um mecanismo anti-inflamatório natural no bicho. Uhum. E mesmo assim ele tem uma resposta que tem uma resposta inflamatória e tem resposta inflamatória exagerada também. Tem resposta intensa à isquemia e perfusão, tem resposta intensa ao processo infeccioso. Como é que esse bicho responde apesar disso tudo? Como é que ele consegue, qual a diferença no mecanismo de regulação dele? Que mais? Professor, bom dia, gente. Bom dia, Isabel. Desculpa o Bom atraso. dia. Diga, tem algum ponto aí a colocar em relação à apresentação da Isabel? Eu não consegui assistir. Eu e minha mãe, a gente está dividindo o computador, que o dela deu problema. Aí eu só consegui o computador agora e ela vai precisar dele de novo. Então vou tentar entrar pelo tablet agora. Tá certo, ok. Então tá. Ok, se não tem mais pontos a discutir aí sobre a apresentação da Isabel, questão de artigos. Quem O mais? professor estava vendo aqui, teve nenhuma novidade nos últimos 15 dias, não. Nos que eu É. acompanho. Quem mais? Isadora achou novidades nos artigos, Isadora, antes que você desconecte? Não, professor, eu estava envolvida na semana universitária, então eu dei uma parada na semana anterior, mas vou retomar agora. Tá. Quem mais? Quem mais achou algum artigo interessante? Posso? Pode. Então, eu me concentrei em artigos para tratar da questão de métodos, por conta da apresentação do formulário lá para o Comitê de Ética. Aí depois eu quero um feedback do senhor, como é que está o andamento disso. Eu tenho que fazer mais. Mas, assim, acabei encontrando vários, né? Mas um bem interessante, agora eu estou me debruçando sobre ele, que ele estuda a questão da endometrite com esfregaço de células do útero. E aí o foco é a identificação de células polimorfonucleares, não faz exatamente aquela divisão para chegar na especificidade do que a gente quer, mas, assim, do ponto de vista de método, bastante interessante para a gente utilizar, né? Já que a conclusão é de que só o esfregaço de sangue talvez não atinja a precisão do que a gente pretende para o nosso estudo. E aí a coleta de células do útero, através desse método, se eu encontro aqui qual é o nome dele. Tudo bem, mas aí daria uma condição melhor de diagnóstico da endometrite. Nesse mesmo artigo, ele faz alguns questionamentos sobre os tratamentos que se usa, que são mais usados atualmente, e aí eu acho que ajuda a gente também na posterior discussão de tratamentos adequados.
Enfim, eu vou fazer uma leitura melhor dele, porque eu acho que eu devo ter pesquisado uns 10 artigos ao todo para ver essa questão de método, e esse foi o que me chamou mais atenção. Vou dar uma debruçada sobre ele aí na próxima oportunidade, eu faço uma apresentação melhor. Já disponibilizei também lá no Mendeley, tá? Joia. Quanto à questão do seu projeto para o Comitê de Ética, eu ainda não vi a versão nova, estava focalizando agora na tese da Ilane, mas essa semana eu devo voltar a dar uma olhada nisso, porque esse seu já está numa fase que é bem rapidinho para revisar, então só que ver os pontos que precisavam mexer alguma coisa, né? Daquilo que o senhor anotou como observações, eu respondi, ou coloquei a citação que precisava, e fiz o esclarecimento, e mandei de volta, mas aí eu não alterei significativamente, não, porque entendi que, e respondendo aqueles questionamentos, aí poderia ter um próximo passo para finalizar para a apresentação. Quando o senhor puder olhar, tá, a gente finaliza para ver se dá para remeter. Tá certo. Isso eu dou uma olhada ainda essa semana, espero rever isso aí rapidinho. Não deve... Eu estava pensando o seguinte, professor, eu coloquei lá, foi até uma das questões que o senhor levantou, né? 20 vacas com endometrite, com diagnóstico comprovado, e 20 de controle. Aí o senhor perguntou se essa quantidade seria suficiente. Pelos estudos que a gente, de alguns artigos que eu vi, gira em torno disso, 20, 22 e tal. Mas se a gente entender que para fazer um trabalho mais robusto, precisa um número maior, podemos alterar essa quantidade, porque tem possibilidade de coleta, só vai dar mais trabalho, enfim, mais custo, né, porque aí vai gastar mais material, mas não sei, aí eu acho que o senhor poderia me ajudar nessa avaliação de o que daria uma qualidade de trabalho melhor para uma eventual publicação. Tá. Vamos ter que ver direitinho, porque é esse ponto, quer dizer, o ponto central que você levantou seria a questão de usar NLR como método diagnóstico. Simples, prático, barato, rápido, né? Agora, se ele já não é suficiente, bom, então muda completamente o foco. Porque aí, não, para ter um diagnóstico eficaz, então você muda, em vez de um diagnóstico simplesmente prático, barato, você vai precisar mudar isso para um método diagnóstico que talvez seja mais eficaz. Né? Se você incluir a coleta de célula uterina para fazer a análise das duas combinadas, NLR mais citologia de endométrio. Um barulho estranho. O que eu estou entendendo, qual é a minha lógica de raciocínio? Vê se eu estou muito fora. Eu estou entendendo o seguinte, que nesse momento... Cortou, Edson. Professor, Oi. você conhece a professora Lígia, da veterinária? Ela é de saúde pública? Não conheço. Eu lembro do nome dela, mas não conheço. Lígia Cantarino. Porque ela... Qual o link aí? O marido dela é o cara da buiatria aqui no DF. E ele também é professor lá na Gavetão. Muito gente boa. Acho que a gente poderia falar com ele para dar uma ajuda aí a pensar melhor esse projeto. De fato. Como é que é o nome dele? Professor Zé Renato. Conhece, Edson? Super gente boa, responde no... Eu já coloquei o Edson. Ele tá naquele grupo lá, Marcos? Com a gente. Ele tá lá. Ele é o que criou o grupo. Tá. Não, eu não conheço não, professor, mas o Marcos já me colocou num grupo aí, que ele participa, que discute essas questões. Pois seria importante a gente ver com alguém que
está envolvido diretamente com esse aspecto, com pesquisa nesse aspecto também, com, provavelmente o diagnóstico em si, para ver o que poderia ser, o que ele teria a acrescentar. Para mim, por exemplo, é uma área completamente nova. Né? Eu estou vendo do aspecto científico geral e do aspecto de inovação, do aspecto de resposta inflamatória. Agora, a prática clínica, eu conheço um pouquinho menos que zero. Eu vou fazer um contato com o professor José Renato, então, mas o senhor está conseguindo me ouvir bem agora, né? Agora sim. Tá. Qual é o meu raciocínio? Que nesse primeiro estudo, a gente vai fazer todos os testes que estão disponíveis, como de imagem, né? o esfregaço de células do endométrio e o de sangue, e fazer uma comparação, com o objetivo de ver se essa relação neutrófilo-linfócitos é possível fazer o diagnóstico da endometrite e se bate o resultado fazendo só o de sangue comparando com os demais, porque se essa tese de que fazendo esfregaço de sangue é possível você identificar e diagnosticar sem ter que fazer os demais, aí simplifica o processo. Certo. E essa questão do sangue, do esfregaço de sangue, é o que não está comprovado. Não tem artigos dizendo que ele tão somente possibilita o diagnóstico, e eu tenho a tese de que é possível. Uhum. Aí são duas coisas, né? Já que você vai fazer os vários testes, você pode ver primeiro ele sozinho, se ele funciona independente dos outros, ou se ele complementa os outros. E aí acho que dois dos parâmetros que a gente teria que olhar seriam sensibilidade e especificidade desses testes. Sensibilidade e especificidade. De cada um isolado e da combinação deles. Uhum. Dá uma olhada nesse tópico aí de comparação de métodos de diagnóstico, né? Como é que é a estatística disso, para a gente não cometer nenhum erro simples aí. Mas isso aqui todo mundo da área sabe. Pois é, a gente está se metendo numa área que não é exatamente a nossa praia, então tem que ter cuidado de avaliar antes. Tá. Ok. Beleza. Quem mais tem algum comentário ou algum artigo interessante para colocar aí? Eu achei só um, professor. Qual? E fala que as células mesenquimais do pulmão induzem o armazenamento de lipídios em neutrófilos que alimentam a metástase pulmonar do câncer de mama. Caramba, peraí. Então, células mesenquimais do pulmão induzem o armazenamento de lipídios no neutrófilo e esse lipídio armazenado no neutrófilo é usado pela célula metastática? Pulmonar do câncer de mama. Eu não li, eu só achei mesmo, mas também achei legal. Gente, eu estou aqui pensando que então esse neutrófilo exporta alguma lipoproteína, tem alguma forma de exportar lipídio quando está em contato com célula pulmonar. Cara, bota esse aí lá no meio que é mais outro interessante naquele. Esse artigo, junto com aquele outro mostrando que o neutrófilo acompanha, ele escolta a célula metastática até o sítio de implantação. São dois artigos bem interessantes aí para a Catiele, por exemplo, que estuda neutrófilo e câncer. A Catiele não está na reunião hoje, porque ela está lá fazendo experimento no laboratório. Joia, muito bom. O que mais? Mais nada? Eu não tenho artigo para apresentar, mas eu tenho que arrumar uma planilha de apresentação. Uma planilha de apresentação, como assim? Porque deu uma bagunçada aí esses dias. Sim. Você diz a nossa planilha de apresentações. Aí eu dei uma arrumada aqui, mas eu quero saber se dá. Para a próxima semana ser o Marcos. E aí, Marcos? Então, galera, professor,
Eu conversei na segunda-feira passada com o professor e eu decidi que eu tô abrindo mão do meu Rubik desse ano, pessoal. E aí eu vou ficar, tipo, um pouco mais afastado do grupo. Então eu não vou conseguir apresentar, não. Eu vou ficar aparecendo, tipo, de 15 em 15 dias nas reuniões de literatura e focar mais mesmo na medicina veterinária. Beleza. Aí pulando o Marcos, então, seria Eu. você. Ok, dou um jeito. Semana que vem, então, eu dou um jeito de apresentar. Catar alguns Aí interessantes aqui e fazer um apanhado. depois, Felipe. E ué, cadê o Felipe? Sumiu. Tá. Deixa ele na fila aí, tem que lembrar de... Felipe não tem muito problema, porque você não vai faltar, né? Porque se você faltar, não tem reunião. Então ele não precisa estar com uma semana de antecedência. Depois eu aviso ele. Tá, joia. Manda aí pelo WhatsApp para ver direitinho. Ué, mas espera lá, depois precisa dar uma outra ajeitada aqui, porque a Isabel já aparece de novo lá depois do Felipe. Nossa, mas eu acabei de apresentar, eu já vou ter que apresentar de novo. Não. O professor vai errar isso aí. Eu apresentei em agosto, vai apresentar em outubro. Vai ficar um intervalinho. Vezes no ano que eu apresentava, uma vez no ano. Já apresentei 4 vezes esse ano. Isabelle, eu quero ver você apresentar. Eu sou Tim Isabelle. Engraçadinho. Pode repetir, professor, a apresentação? A primeira do que eu fiz no ano? Não, nem pensar. Agora você já tem mais um monte de temas diferentes na cabeça aí para apresentar. Posso apresentar um artigo de nanogel? Você escrever? Pode fazer um apanhado aí sobre algum tema que você tenha visto bastante lá para o artigo de nanogel. Aí faz uma visão geral disso, pega uns 3, 4 artigos lá que sejam sobre o mesmo tema. Tá valendo. Mas eu quero colocar o meu, não dos outros. Ué, coloca os seus resultados lá também. Tá tudo bem, apresenta aquele artigo, mas coloca um embasamento de outros pontos da literatura. Mas pode colocar assim. Inclusive, pode dizer que o nanogel ativa o neutrófilo de um jeito parecido com a atividade. A Lilde não está na reunião, tudo bem. Ela não vai bater em você. Eu estou escrevendo aquilo lá. Por que, professor? Decidi que eu não vou mais ficar discutindo nada, não. Eu vou escrever e aí vocês discutem em cima do que tiver escrito. Se quiser apagar tudo depois, aí a gente resolve já no artigo. Senão vai ficar demorando demais. Olha, esse aí, de fato, já um artigo que já está quase pronto, há quase um ano, já está na hora de fechar essa história. Beleza. Então era só isso. Legal, gente. Então, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para discutir aí, temos mais um tempinho. Eu tenho, professor. Oi, diga. Eu não pude participar da reunião semana passada, justamente por causa da semana universitária e tal. E eu queria saber se eu perdi algum aviso, alguma coisa importante. Não, acho que não teve nenhum aviso crítico assim, não. Tá bom. A Isadora precisa do Drive, professor. Já mandei o link para ela. Isso, eu vou acessar o Drive daqui a pouquinho. Quando eu tiver o computador de volta, eu acesso o Drive. Dos protocolos, né? Você tá falando. Isso. Tá. O link do Drive que eu mandei foi dos protocolos. Ok, o que mais? É isso? Então tá, pessoal. Valeu. Obrigado pela presença. E vamos trabalhando. Marcos, nada de sumir, viu, Marcos? Tá certo, professor. Não, e se eu sumir, algum dia eu vou avisar que eu vou estar sumindo. Nem esse aviso foi proibido no grupo. Nada de sumir. Tá certo, valeu. Muito obrigado. Aí, pessoal, boa semana para vocês. Tchau, gente. Boa semana.
Tá, gente, boa semana.